Shalom pessoal, aqui quem fala é o professor Marcos, dando continuidade ao nosso curso de hebraico completo. Hoje eu quero falar para vocês sobre os verbos e nós vamos começar com um verbo que nós chamamos de verbo lamed re. O estudo da língua hebraica costuma dividir os verbos em grupos e tanto no hebraico moderno como no hebraico bíblico nós temos a divisão desses verbos em determinados grupos. Hoje nós vamos ver apenas um grupo deles, esse verbo lamed re. Nessa aula eu não vou explicar aqui a origem desse nome, mas quando estiver falando de outros grupos, então eu vou explicar a origem dos nomes desses grupos. Ok? Então por hoje basta a gente saber que nós vamos estudar um grupo verbal que nós chamamos de lamed re. Ok? Vamos lá então. Aqui nós vamos destacar, em primeiro lugar, algumas características, né? A primeira característica que a gente vai ver é a característica da raiz de um verbo. Os verbos hebraicos, quase sempre, eles vão possuir 3 consoantes no seu radical, sua raiz, né? Que nós chamamos de shoresh. Então, você vai observar que os verbos, a maioria deles, possuem 3 consoantes no seu radical. Aqui, por exemplo, no nosso caso, que é o verbo lamed re, ele tem como característica na sua raiz a consoante re como a última letra desse radical. Então observa que eu tenho 3 verbos, todos 3 são verbos lamed re. Por quê? Porque o verbo tem como terceira consoante de radical uma consoante re. Tá vendo? Olha aqui, esse e esse aqui. Esse aqui é o verbo nadar, esse é o verbo beber e esse é o verbo querer. Todos 3 são verbos lamed re e tem como característica a terceira consoante do seu radical, a letra rei. Muito bem, vamos ver aqui uma outra característica do verbo lamed re. Bom, então nós temos aqui o infinitivo. Como é que é formado o infinitivo dos verbos lamed re? Isso aqui é muito importante você memorizar as características do infinitivo. Cada grupo ele vai ter uma característica de infinitivo. Então vamos ver as características aqui do infinitivo. Você vai perceber que o infinitivo dos verbos em hebraico, eles vão começar sempre com um lamed. Tá? Isso é uma característica dos verbos no infinitivo de uma maneira geral, principalmente no hebraico moderno. No hebraico bíblico temos com o lamed, mas também nós temos o infinitivo sem o lamed. Mas no caso aqui, no hebraico moderno, sempre nós teremos o lamed para indicar o infinitivo. Agora, o que vai caracterizar mesmo que o verbo, no caso aqui no infinitivo, é um verbo lamed re, é que, em primeiro lugar, ele observa bem que a consoante re ela desaparece aqui, ó. Ela não se encontra mais no verbo no infinitivo, ela desaparece, ficam apenas as 2 primeiras consoantes do radical. Olha aqui, ó, tá vendo? Todas elas deveriam ter um re aqui, então esse re vai desaparecer. Isso é uma característica comum dos verbos lamed re. Em contrapartida, você vai perceber que esse re não aparece, mas ele deixa aqui essa partículazinha aqui, ó, ot. Então, os verbos lamed re, eles são caracterizados por esse ot no final do infinitivo. Então, verbos que terminam com ot no final do infinitivo são verbos do grupo lamed re. Quando você tira o ot e tira o lamed, ficaram apenas 2 consoantes. E aí você, sabendo que esse ot indica um verbo lamed re, basta você acrescentar o re outra vez aqui, e aí você tem o shoresh, ou o radical do verbo, para que você possa procurar esse verbo num dicionário ou no aplicativo de busca de verbo. Ok? Muito bem, então essa aqui é a característica do infinitivo.
Vamos ver mais aqui. Aqui nós temos agora as características do verbo quando conjugado no tempo presente. Hoje nós vamos estudar o verbo apenas no tempo presente, tá? Então vamos ver as características para você conjugar os verbos no tempo presente. O verbo no hebraico, principalmente no hebraico moderno, quando você consegue aprender essas mudanças de características aqui, você consegue conjugar os verbos mesmo sem ter as vogais. Aqui eu coloquei as vogais, mas se não tivesse as vogais, você dominando essas regras aqui que eu estou passando para você, você passa a ler qualquer verbo. Basta você identificar de qual grupo que ele é. Então vamos ver. No caso do tempo presente, dos verbos lamed re, olha aqui, ó, eu tenho a vogal O como primeira vogal para todas as pessoas. Um detalhe aqui importante para a gente destacar é que o tempo presente no hebraico ele é bem mais fácil do que na língua portuguesa. Então o tempo presente no hebraico ele tem apenas 4 formas. Uma para o masculino singular, que é esta, que é o masculino singular. Uma para o feminino singular, que é essa daqui, olha aqui, feminino singular. Uma para o masculino plural, e uma para o feminino plural, ok? Então, você vai observar que nas 4 formas você tem um O começando, tá vendo? Rotse, rotsar, rotsim, rotsot. Tá? Então todas elas começam com O. Isso é uma característica do verbo lamed re. É característica também em outros grupos, mas aqui nós estamos vendo do lamed re, então ela tem um O aqui no início, tá? Para as 4 formas. Vamos ver agora outras características. Aqui, característica para o masculino singular, olha, masculino singular, né? Então, eu, tu e ele, você vai conjugar tendo esse E como segunda vogal. Então, o O serve para todos. Agora, o E aqui, ó, rotse, ela serve apenas para o masculino singular. Ani rotse, eu quero. Ata rotse, você quer, homem, masculino. Hu rotse. Então o E ele é característica do masculino singular. Vamos ver o feminino singular? Olha aqui, já é a vogal A. Vendo? Aqui eu tenho a vogal A no lugar do E. Então quando eu quero feminino, né, uma mulher falando, ela vai falar ani rotsa. O homem ani rotse, a mulher ani rotsa. Então o A é característica da segunda vogal para o feminino singular. Então a primeira O para todas, aqui no feminino agora A. Então ri rotsa, ela quer. Vamos ver outra aqui. Olha aqui, agora eu tenho característica do masculino plural. O masculino plural vai utilizar o im. Ó, rotsim. Anachnu rotsim. Atem rotsim. Hem rotsim. Então, o im é característica do masculino plural para o verbo. Nós, vós e eles, tudo no masculino. Rotsim. Agora, no feminino, a terminação vai ser ot. Ot. Ó, rotsot. Rotsot. Anachnu rotsot. Então, as mulheres vão dizer anachnu rotsot. Aten rotsot. Vocês querem. Hen rotsot. Elas querem. Então, a partícula para o feminino é a partícula ot. Se você observar bem, você vai perceber que o verbo no presente ele funciona como um substantivo. Também o substantivo vai utilizar para o feminino a, essa terminação a, vai utilizar para o plural masculino im
e vai utilizar para o plural feminino ot, tá certo? Então o verbo no tempo presente, nós costumamos dizer que ele tem função de substantivo. Eles possuem as mesmas características de um substantivo ou de um adjetivo. Rotse, rotsá, rotsim, rotsot. Se nós pegarmos os outros dois verbos que eu dei aqui como exemplo, né? O verbo lishtot, beber, então seria shoté, shotá, shotim, shotot. E o verbo nadar, lishot, sorré, sorrá, sorrim, sorrot. Tá ok? Então sempre que você tiver o verbo lamed re, você no presente basta fazer essa conjugação. Você poderá fazer isso para todos os verbos lamed rei. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Se tiver alguma dúvida, deixe aí mesmo no vídeo, que nós vamos, na medida do possível, responder para vocês. Shalom, uleitraot.